A pergunta é muito fácil de ser respondida. Hoje nós observamos que várias pessoas estão dizendo: o mundo vai acabar em tal data. O mundo está chegando ao seu fim. A pergunta é simples e clara: quando vai ser o fim do mundo? A Bíblia, ela tem uma resposta especialmente para esse assunto. Primeiramente, nós temos que entender o que significa a palavra mundo. Antes de saber quando vai ser o fim do mundo, precisamos entender então o significado dessa palavra mundo na Bíblia. A palavra grega cosmos, geralmente traduzida como o mundo, na maioria das vezes se refere ao mundo da humanidade, especialmente às pessoas que não fazem a vontade de Deus, conforme nós podemos observar em João, no capítulo 15, versículo 18 e 19, e também em 2 a Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Então, às vezes, a palavra cosmos também se refere à forma como a sociedade está organizada, ou que inclui os sistemas políticos, religiosos e comercial, conforme diz na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 31, e também 1 a João, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Primeiramente, vamos analisar aqui em João, capítulo 15, versículo 18 e 19. O texto diz assim: se o mundo vos odeia, vocês sabem que odiou a mim antes de odiar vocês. Se vocês fizerem parte do mundo, o mundo o amaria por pertencer a ele. Agora, visto que vocês não fazem parte do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. Peraí, vamos analisar. Se o mundo os odeia, bom, a Terra, ela não pode odiar ninguém, que ela não é um ser humano. Tem algo estranho aí, né? Analisando, se nós fizermos parte do mundo, o mundo nos amaria, mas a Terra, ela não pode nos amar porque ela não é um ser humano. Então o mundo aqui que está dizendo é as pessoas. Analisou? Fica bem claro que são as pessoas que não conhecem a Deus, quando refere-se a mundo que serão destruídos. Agora vamos analisar o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: ele também não se refreou de punir o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. Olha, aqui ficou bem claro para nós que o mundo se referia a pessoas ímpias. Então não quer dizer uma destruição total do globo terrestre, mas sim de pessoas que não servem a Deus. Então ficou bem claro esses dois textos que nós analisamos. Então, às vezes, cosmos também se refere a uma forma como a sociedade está organizada. Preste atenção, o que inclui os sistemas políticos, religiosos e comercial. Vamos ver em 1 Coríntios o que é que Paulo disse? 7:31. Diz assim: e os que fazem uso do mundo, com quem não o usa plenamente, porque a cena deste mundo está mudando. Olha, Paulo diz que a cena do mundo está mudando. Quer dizer, cada dia que passa, cada ano que passa, o sistema comercial, o sistema global de pessoas mudam de estilo, a tecnologia cada vez mais avançada. Então aqui está se referindo ao mundo de pessoas, uma sociedade de pessoas. Não está falando da Terra. Agora vamos à primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim: não ame nem o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Peraí, mas a Terra não é pessoa. Se a Terra não é uma pessoa, ela não pode dar desejo, mas sim o sistema global pode nos excitar um desejo de obter muita coisa.
Observou? Então tudo mostra que este mundo que está citando que vai ser destruído são pessoas ímpias. O que é o fim do mundo então? Frase o fim do mundo, que aparece em várias traduções da Bíblia, também pode ser traduzida como o final do sistema de coisas, ou fim dos tempos, conforme diz Mateus 24, versículo 3, na Nova Versão Internacional. A frase o fim do mundo não se refere à destruição da terra ou das pessoas em geral. Ela se refere ao fim de uma forma como a sociedade está organizada hoje, conforme diz aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: além disso, o mundo está passando, também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não vai ser destruído. Ele não vai ser destruído, então ele não vai precisar sair da terra, como muitos estão dizendo, que os bons vão sair da terra. Não, a Bíblia diz que permanece para sempre. E se nós formos analisar o texto de Eclesiastes 1:4, diz que a terra não foi formada para nada, ela foi formada para ser habitada, ela não vai ser abalada por tempo indefinido. A Bíblia é bem clara, ela não aceita mentira e nem torção, que pessoas torcem a Bíblia para tentar provar uma ideia errada. Então a Bíblia ensina que os maus serão eliminados, somente as pessoas boas que vão viver na terra para sempre, conforme diz o Salmos 37, versículo 9 ao 11. Também a Bíblia nos mostra que a destruição dos maus acontecerá durante uma grande tribulação. Que tribulação é essa? Que terminará na guerra do Armagedon, conforme diz Mateus 24, versículo 21 e 22. Apocalipse capítulo 16, versículo 14 e 16 fala sobre esse ajuntamento das nações num lugar chamado Armagedon, que em hebraico tem esse nome, que significa a guerra do grande dia de Deus. Agora, quando vai ser o fim do mundo então? Se todo mundo está preocupado, falando que 2018, em maio, não sei o que, vai vir a destruição do fim do mundo, será que é verdade? Jesus disse, a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus 24, versículo 36. E o versículo 42. Vamos conferir? Olha o que Jesus disse. 24, 36. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Notamos aqui que a palavra diz que ninguém sabe o dia da destruição. 42. Portanto, mantende-se vigilante, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então nós temos que estar preparado, esperando, mas não vamos colocar datas que não é verdade. Quem sabe somente o Pai. E ele também disse que o fim virá numa hora em que ninguém imagina. O fim vai vir numa hora que ninguém imagina. Bom, Mateus 24, versículo 44. Olha o que ele disse. Vamos conferir. Por essa razão, vocês também mostram-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora que vocês não imaginam. A Bíblia é bem clara nesse sentido. Nós não sabemos o dia nem a hora exata do fim. Apesar disso, Jesus, de várias formas, ele disse que aconteceria nesse fim do mundo. Bem antes, essas coisas que formam um sinal ajudaria a identificar o período antes do fim, mas não sabemos o dia, conforme diz Mateus 24, 3, 7 e 14. A Bíblia ela se refere a esse período como tempo do fim, o tempo final, ou últimos dias, conforme disse Daniel 12, 4. No Centro Bíblico Católico fala exatamente isso, ali nessa passagem de Daniel. E também
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, dá um sinal muito grande para nós, que todos iam amar a si mesmo, esquecer de Deus. Mesmo dizendo que tem uma religião, ele não ia amar o próximo, ele ia pensar só nele. E o que nós vemos hoje? É isso que nós vemos no mundo hoje. Agora, vai sobrar alguma coisa depois desse fim deste mundo? Sim, a Terra ainda vai existir. A Bíblia diz que ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Salmos 104, versículo 5. A Bíblia é real. Ela diz exatamente isso. Então nós não podemos negar. A terra vai ficar cheia de pessoas boas, assim como a Bíblia promete. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmos 37, versículo 29. Deus vai fazer com que a terra fique do jeito que Ele sempre quis. Qual foi o propósito de Deus? Bom, a terra vai se tornar um paraíso, porque foi o propósito de Deus lá no Jardim do Éden. Mas houve a rebelião e perdemos essa esperança. Mas Deus não mudou o seu desejo. Conforme diz Isaías 35, versículo 1. Vamos conferir. O deserto e a terra árida se alegrarão. A planície desértica exultará e produzirá flores, assim como a Cafrão. Olha que palavra. Então mostra que não mudou. Deus, ele tem o mesmo propósito. E Jesus disse àquele ladrão que estava do lado dele ali, naquele madeiro, sendo morto. Ele disse em Lucas 23, 43. E ele lhe disse: em verdade, eu te digo hoje, você estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele prometeu lá naquele tempo que esse ladrão ia ser ressuscitado para viver no paraíso. Que maravilha! Deus, ele não mudou seu propósito. A terra vai ser um paraíso. Outro ponto: as pessoas vão morar em segurança e vão ter o que precisam para viver. Sim, vão ter tudo o que precisa para viver. Miqueias 4:4 diz: eles se sentarão, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, sem que ninguém o faça ter medo, porque a boca de Jeová dos exércitos diz isso. Hoje você pode sentar debaixo de uma figueira ou de uma videira e ficar sossegado sem medo? Não. Mas naquele tempo que Deus promete o paraíso, você vai ter uma vida segura. Terceiro ponto: todos vão ter um trabalho interessante e agradável. Isaías 65, 21 ao 23. Diz assim: eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outros morar, não plantarão para outros comerem, pois os dias do meu povo será como os dias de uma árvore, e meus escolhidos terão pleno proveito do seu trabalho e das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, nem darão à luz que sofrerão calamidade, porque eles e seus filhos são a descendência abençoada de Jeová. Olha, Deus, ele promete que nós vamos ter casas, comida, e ninguém vai nos oprimir. Nós vamos ser dono daquilo que fazemos. Um ponto muito interessante. Será que hoje você pode ter essa tranquilidade? Não. O quarto ponto: ninguém vai ficar doente nem velho. Hoje nasce uma criança, ela cresce, envelhece e morre. E Deus promete que não vai ter mais isso. Vamos ler em Jó, capítulo 33, versículo 25. Que a sua carne se torne mais fresca do que a de um jovem, e que ele volte aos seus dias de vigor da sua juventude. Olha, Deus promete que naquele tempo, mesmo os velhos que estão ali cansados, vão revigorar, vão rejuvenescer, vão tornar-se jovens novamente. Que maravilha! Isaías 33, 24 diz: e nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra
terá o seu erro perdoado. Então, só vai passar pessoas que realmente fazem a vontade de Deus e vão ser perdoados os seus pecados e eles vão ter uma vida feliz eternamente. Se você acredita que o mundo vai acabar, sim, o mundo de pessoas ímpias, não a terra. A Bíblia foi bem clara para nós. Obrigado, um abraço a todos.